Levíticos capítulo 6, versículo 8. Amém? Quantos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Moisés. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. O Senhor disse a Moisés: essa é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deverá ser... Irmão, me ajuda aí. Não deverá ser... O sacerdote acenderá a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deverá ser... Amém. Pode se assentar. Levíticos capítulo 6, versículo 8 ao 13. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que eu tive a oportunidade de compartilhar num congresso. Eu acho que isso aqui é uma chave para um avivamento pessoal, é compreender esse texto. Eu não sei você, mas eu já vi muitas pessoas pregarem Levítico capítulo 6, versículo 13. Tem camiseta, tem adesivo, tem boné, tem xícara que diz: e o fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. E só pregam nesse tema. Porque é uma falta de responsabilidade eu pregar aqui e começar a gritar que você precisa colocar fogo na lenha, fogo na lenha, fogo na lenha, fogo na lenha, e fogo, e fogo, e fogo, e fogo, mas sem te mostrar o caminho e sem revelar o que esse texto está querendo dizer verdadeiramente. E antes de eu falar para você algumas penumbras do avivamento pessoal, eu quero falar com você como é a cristologia desse texto. Porque esse texto ele aponta para o Senhor Jesus. Esse texto ele precisa direcionar para Jesus. Nós precisamos olhar para esse texto e enxergar Jesus nele. Porque se eu falar para você que você é responsável por colocar fogo no altar, que você é responsável por fazer isso ou aquilo, ei querido, você não é responsável por nada. O homem pregou no culto de quarta-feira aqui, foi uma pregação que ele fez um caminho muito perigoso. Mas chegou um determinado momento que começou a fazer sentido. Que nós, por nós mesmos, não conseguimos se convencer do pecado, do juízo e da justiça. Eu não consigo convencer o Mateus a virar coxa branca. É São Paulino, né, Mateus? Embora não faça muita diferença, mas eu não consigo convencê-lo. Eu não consigo convencer o Vinícius a largar o emprego dele. Vinícius, larga o emprego, vai viver da obra. Eu não tenho poder para isso, irmão. O único que tem poder para nos convencer, para nos converter, para nos mudar, para nos transformar é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é educado e ele só te transforma na medida que você permite. Porque Deus, quando criou o ser humano, Deus deu para ele o livre-arbítrio. E o tal do livre-arbítrio é terrível. Levíticos capítulo 6, versículo 10. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de... Me ajuda aí. E os calções de linho sobre a pele...
e levantará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. O que era o altar? Vou explicar para vocês. Em Êxodo capítulo 27, o Senhor manda que seja construído, o Senhor está dando instruções de como seria o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, e dentro da tenda o Senhor dá especificações de cada utensílio, o tamanho, o que iria, do que seria feito, o tecido, a madeira, o ouro, a prata, o bronze, como seria feito, qual é o diâmetro. O altar ele também dá. O que é esse altar? É o altar do holocausto. O altar do holocausto ficava para fora da tenda. O altar do holocausto ficava para o lado de fora do tabernáculo. Esse altar ele era uma caixa quadrada feita de madeira de acácia por 2,5 metros, 2,5 metros e 1,5 metro de altura. Ele era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Sobre ele tinha chifres nas 4 pontas. E esses chifres, então, eles tinham uma utilidade também. Em cima dele tinha uma grelha, por baixo queimava-se a lenha do altar, por cima o sacrifício que era feito dos animais pela expiação do povo, que pingava-se a gordura. Ele ficava a noite inteira queimando, até que aquele animal derretia, caía nas cinzas. Aí o sacerdote removia a cinza dali. Então o que acontece? Quando o homem pecava, ou anualmente ele tinha que fazer essa expiação, ele pegava o seu animal, vinha diante do sacerdote. O sacerdote então fazia com que aquele homem tocasse a sua mão na cabeça do animal. Quando ele tocava a sua mão na cabeça do animal, o pecado que tinha nele passava para o animal. O sacerdote matava o animal, o sangue do animal, o sacerdote aspergia, pegava um pouco com o seu dedo, ia nos 4 cantos do altar e passava o sangue em cada ponta do altar. Depois que ele fazia todo o sacrifício, tirava alguns incrementos do animal, pegava aquele animal e colocava. O fogo queimava, o cheiro subia, Deus recebia a oferta. Isso é expiação. Então agora a Bíblia diz no versículo 10 que o sacerdote ele tinha que vestir uma roupa de linho. Linho em Apocalipse capítulo 19 versículo 8 fala de atos de justiça. Ele vestia essa roupa de linho por cima e por baixo sobre a pele nua. Nudez fala do pecado do homem. Nudez fala da consciência do pecado do homem. Dessa maneira nós também percebemos que o sacerdote coloca suas vestes de justiça para executar aquele sacrifício. E ele também coloca sobre sua pele nua. Isso simboliza Cristo colocando suas vestes de justiça para ir fazer o sacrifício. A Bíblia diz que quando o sacrifício é feito, o sacerdote pega as cinzas, levanta para terminar de cair o resto que tem. Quando ele levanta, coloca num canto, sai dali, troca suas vestes, pega aquela cinza e leva para fora do arraial, para um lugar puro. O que as cinzas simbolizam? O sacrifício queimou, acabou. As cinzas simbolizam o ato de Cristo na cruz, reduzindo os nossos pecados a pó. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que os pecados eram encobertos. Mas no Novo Testamento, João Batista batizando, ele olha Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o sacerdote nesse caso é Cristo, porque em Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote da nossa fé. Versículo 11, olha aí o versículo 11. Depois de expirar as suas vestes essa de glória, de linho. A palavra do Senhor diz em Filipenses que ele mesmo sendo Deus, não tentou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, trocou de roupa, vestindo-se de servo, se fez como servo, agora ele trocou de roupa. Trocar de roupa significa que ele se fez homem, significa que ele veio à terra, significa que ele teve que lidar com o pecado sem se contaminar com o pecado. Ele andou nessa terra, ele experimentou sentimentos, dores, frustrações. Hebreus capítulo 4 versículo 16 diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. O sacrifício de Cristo reduz os nossos pecados à cinza e remove para fora de uma vez por todas.
Se no Velho Testamento, pecado após pecado, ano após ano, nós tínhamos que ir lá com um animalzinho fazer o sacrifício, aí peca, leva o animal, faz o sacrifício, e a Bíblia diz que esse sacrifício era pela pacificação do povo. Agora no Velho Testamento, porque ele é o cordeiro, ele é sacrifício perfeito, ele é o último sacrifício, ele é a expiação da nossa alma. A Bíblia diz que agora não precisa mais levar, mas ele faz paz entre os homens e Deus. Ele é o sacrifício que apazigua a ira de Deus na nossa vida. Se no Velho Testamento eram encobertos, no Novo Testamento é tirado o pecado do mundo. E aqui vai a primeira palavra que eu tenho para a sua vida. Ei, Cristo diz que nem dos seus pecados nem Ele lembra mais. Aí tem crente que não consegue viver o novo de Deus porque fica remoendo o pecado lá de trás, fica trazendo à tona. O nome disso é autocomiseração. Ei, apaga, deixa, seja liberto pelo sangue de Jesus que foi moído na cruz do Calvário por mim e por você, e segue para o novo de Deus. Verso 12: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acende a lenha no altar a cada manhã, e sobre ele põe em ordem o holocausto, e sobre ele queima a gordura das ofertas pacíficas. 3 coisas no verso 12. Primeiro, o sacerdote é quem acende a lenha. Segundo, o sacerdote é quem organiza o holocausto. Terceiro, é o sacerdote quem queima a lenha. Simbologicamente, nesse texto, na cristologia, o sacerdote é Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. A oferta também é Cristo, porque Ele é quem tira o pecado do mundo. O fogo é o Espírito Santo. Mas pastor, quem sou eu? Você é o altar. É você o altar. Você não pode tirar as cinzas do pecado de você mesmo. Você não pode queimar por si só. Você não pode fazer expiação do seu pecado por você mesmo. Mas quando você se coloca na brecha, quando você dá lugar, quando você entra no lugar que Deus quer, quando você permanece no lugar que Deus designa você, quando você respeita o processo do sacerdote, de primeiro, você reconhecer que Ele morreu na cruz do Calvário, você entregar a sua vida a Ele para reduzir os seus pecados a nada, permitir que Ele te limpe, aí sim o fogo do Espírito queima sobre a sua vida e sobre a minha vida. Agora, a Bíblia diz que o sacerdote vem toda manhã, manhã após manhã, manhã após manhã. Aqui é manhã após manhã. Mas quantas vezes o sacerdote tem visitado a sua alma, falando: ei, eu quero te limpar um pouco mais, porque eu quero colocar um fogo novo na sua vida. Será que o altar aí não está acumulado de cinza? Será que não está precisando dar uma varrida? Será que talvez você deixou que o sacerdote pegasse só aqui na beirinha, mas lá atrás, não quero que mexa. Aqui tá bom pegar fogo aqui. Tá bom, até aqui. Não precisa ir lá. Não quero que vá lá no meu ego. Não quero que vá lá na minha desumildade. Não quero que vá lá onde eu minto. Ei, precisa estar tudo limpo. Precisa estar tudo limpo. Para que a nova lenha queime. Para que o novo fogo te pegue. Para que esse fogo te pegue, você precisa estar totalmente disponível. O Espírito Santo precisa andar nos 4 cantos do seu coração. O salmista fez uma oração tremenda. Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Você tem coragem de fazer essa oração?
Você tem coragem de deixar a sua máscara de lado e dizer: Deus, eu não vim aqui me arrepender porque menti, eu vim aqui me arrepender porque eu sou mentiroso. Deus, eu não vim me arrepender porque eu não oro, eu vim me arrepender porque eu estou gelado. Deus, eu não vim me arrepender aqui porque eu não estou te buscando, eu vim me arrepender porque eu já te esqueci. O meu culto é vazio. A minha adoração é uma adoração sem sentido, sem pra quê, sem quem, sem quando, aonde, por quê. Nós estamos igual a mulher da Samaria. Por quê? Jesus encontra com a mulher samaritana. A mulher fala: Senhor, onde devemos adorar? No monte ou no templo? Por quê? Porque tem crente que só adora aqui. Tem crente que só queima aqui. Tem crente que só fumega aqui. Tem crente que só pula aqui. Tem crente que só dá glória aqui. Tem crente que só lembra de orar aqui. Tem crente que o altar dele só pega aqui. Aí quando chega aqui, irmão, eu sei que o louvor não é dos melhores não. Tudo bem. Ninguém que está aqui em cima é profissa. Mas, irmão, quando você está no Espírito, você dá lugar, meu irmão. Não é sobre quem está aqui em cima, porque quem está aqui em cima está servindo você, para você abrir a sua boca e adorar, meu irmão. Sabe o que é o ministério de louvor? Ele é teu servo. Nós 4, nós 5 aqui em cima, nós somos servos de vocês. Para quê? Para que vocês tenham um fundo para poder cantar ao Senhor. Por isso que por vezes, repetidamente, o pastor fala: não dependa do ministério de louvor. Mas tem gente que depende da igreja para adorar, depende do culto de domingo para adorar, depende do culto de terça para adorar. E ainda, se não é bom o louvor, sai falando mal. Preciso ir para uma igreja que chacoalhe a minha alma. Mas o Senhor tem uma resposta para aquela mulher. A adoração não é um lugar, a adoração é um estado, porque é em espírito e em verdade. Não é no, é em. Não é lá e cá, é em espírito, em verdade. Agora, esse é o capítulo 6 de Levíticos, a ordem de como deveria funcionar o culto. Mas é só no capítulo 9 que o fogo de Deus responde àquele altar. Porque se em Êxodo capítulo 27 o Senhor fala: vocês farão, eles fizeram. Em Levítico capítulo 6 o Senhor diz: agora vai funcionar assim. Mas depois que vocês fizerem o que eu estou falando, aí eu manifesto com a minha glória. São processos, etapas. Como funciona o culto? Como funciona o culto? Você ouve, entende, entrega. Você ouve, entende, entrega. Tem crente que quer entrar aqui. Como é que foi a palavra? Foi fogo. Foi glória. Tá, mas onde que foi pregado? Foi pregado na Bíblia. Sobre o que foi pregado? Foi pregado sobre Jesus. Não guarda um versículo. Não guarda um capítulo. Não usa a palavra de domingo para viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Não aplica. Não aplica. Ouve, guarda, entrega. Então, demora um pouco, porque o Senhor ainda está confeccionando, o Senhor ainda está falando, o Senhor ainda está mostrando. Ei, um avivamento, como eu contei a história do menino, não foi do dia para a noite. Não foi aquele menino, foi num culto e de repente foi pego ali. Não, aquele menino teve um processo de quebrantamento. Evan Roberts foi se quebrantando, William Seymour foi se quebrantando, outros avivalistas, outros foram se quebrantando, até alcançar o fogo de Deus. Irmão, o Espírito Santo é comparado com uma pomba, sabe por quê? A analogia é minha, beleza? Faz sentido para mim. Então, parece que você está falando coisa que nem está na Bíblia. Para mim. Sabe por que o Espírito Santo é igual a uma pomba? Você já foi no centro de Curitiba, tem aquelas pombas piolentas lá, eu vou usar elas como exemplo. Você está sentado na praça, a pomba está aqui, tá ou não tá? É só você abaixar e pegar, não é?
E quanto mais devagarzinho você vai chegando perto dela, mais perto você vai ficando. Mas se você fizer um movimento brusco para tentar agarrar, o Espírito Santo é igualzinho, é devagar, é queimando dia após dia, queimando manhã após manhã, queimando culto após culto, jejum após jejum, madrugada após madrugada, e você vai chegando perto. Mas aí o que acontece? Você quer forçar o Espírito Santo. Você quer parecer que tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que Moisés subiu um monte, quando ele desceu ele estava com a glória do Senhor. E a Bíblia diz que ele estava com um véu, porque não podiam ver a glória do Senhor. Mas chegou uma altura que a palavra do Senhor diz que ele não queria tirar o véu, porque não queria mostrar que a glória estava indo embora. Em Atos dos Apóstolos, Jesus deu uma ordem, em Lucas capítulo 24. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, sim ou não? Ficai aonde? A Bíblia diz que era a época de Pentecostes. Nós sabemos mais ou menos os dias da manifestação do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor ficou quase 40 dias dando ordens daquilo que ele ia fazer. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias dando ordens daquilo que ia fazer. Quando foi 40 dias ele subiu aos céus. O pastor pregou sobre isso 2 cultos atrás. A palavra do Senhor diz então que cumprindo-se o dia de Pentecostes, se cumpriu o dia de Pentecostes, 50 dias. Foram pelo menos 45 dias de oração. Eles entraram dentro de uma casa. Escuta isso aqui. Eles entraram dentro de uma casa, e depois que o Senhor foi, eles ficaram pelo menos 10 dias trancados orando. E a palavra do Senhor diz que onde eles estavam sentados, assentados. Talvez porque cansaram, talvez porque não tinha mais palavra de oração. Já intercederam pela irmã Joaninha, pelo pastor fulano, pela liderança de célula, já intercederam por tudo. Não tinha mais palavra de oração. Você já parou para pensar que você chega diante do Senhor e você descarrega o seu lixo emocional, vira as costas e vai embora? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, eu não tenho palavra de oração, mas eu vou ficar aqui, me faça lembrar daquilo que eu preciso orar. Aí você dobra o seu joelho, descarrega o seu lixo emocional: eu estou assim, eu estou assado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus falando: poxa, eu queria falar com você. A palavra do Senhor diz que eles estavam assentados. Aí sim, de repente, o fogo do Espírito é para quem insiste, não desiste, que persiste. Lágrimas não querem dizer sempre que é o Espírito Santo, quer dizer que a palavra te emocionou. Mas um estado de quem foi pego pelo Espírito Santo, eu posso falar tranquilamente que é um estado igual daquela mulher que quebrou o vaso nos pés de Jesus. Jesus estava num culto de ensinamento numa casa, ensinando acerca do reino dos céus. De repente uma mulher veio com um vaso de alabastro, perfume caríssimo, coisa fina, talvez era uma herança, talvez era a única coisa que tinha no meio daquele culto, talvez na bênção apostólica estava acabando o culto, talvez num apelo. Aquela mulher foi aos pés de Jesus e paf! Pegou aquele perfume misturado com as lágrimas e lavou os pés de Jesus e começou a enxugar com os seus cabelos. Quem estava ali não entendeu. Quem estava ali às vezes olhou e falou: meu Deus, eu quero ir embora, eu tenho que jantar, eu tenho que colocar a criança para dormir, eu tenho que fazer aquilo. Ei, querido, está na hora da gente começar a quebrar o nosso vaso no final do culto nessa igreja. Está na hora de nós começarmos a se derramar. Tem gente que nós fazemos o apelo, pregamos a mensagem: eu não vou para frente porque eu sou líder de célula, eu não vou para frente porque eu sou obreiro. Ei, meu querido, quebra o seu vaso, quebra o seu vaso, quebra o seu vaso, quebra o protocolo. Aquela mulher quebrou o protocolo. Aquela mulher entregou o que tinha, deu o que tinha naquele culto. O fogo do Espírito é para quem está disponível. Agora não dá tempo, mas eu de noite vou recontar uma história que eu vivi há meses atrás.
Irmão, antes do Espírito Santo queimar no teu coração, ele vai ter certeza que os seus pecados foram reduzidos a cinza. E para isso ele vai te humilhar. Para isso ele vai colocar você de pé diante de pessoas nu. Você vai parecer um louco. Você vai parecer um doido. Na parte da noite eu quero falar sobre constância, dentro desse texto. Mas nessa manhã, para quem veio nesse culto, eu quero te convidar a quebrar o seu vaso aos pés do Senhor. Pois é, pastor Herbert, mas aquela mulher foi pego de surpresa com a visita do seu Senhor. Aquela mulher, quando ela foi pega de surpresa com a visita do seu Senhor, ela fez o que o pastor Anderson falou. Eu não posso sair daqui com as mãos vazias. Eu não posso sair daqui sem fazer uma loucura. Eu não posso sair daqui sem fazer alguma coisa. Eu vou quebrar esse vaso de alabastro. Talvez ela tivesse com o vaso de alabastro no bolso ali, tivesse ali, sem querer, ela estava passando por ali. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí você, cheio de protocolo e religiosidade: não, mas eu não orei, não, mas eu não jejuei, não, mas eu não fiz, não, mas eu não sei o que lá. Meu irmão, rasga o seu coração e quebra o seu vaso. Se ele vir te pegar de surpresa, não saia sem deixar a sua adoração e sem deixar um canto para ele queimar de novo. Está na hora de removermos, de deixar o sacerdote remover as cinzas do nosso altar, para queimar um fogo novo, uma paixão nova. E eu finalizo aqui com Apocalipse, capítulo 2. Igreja de Laodiceia, você é uma igreja top. Evangeliza, pega fogo, é uma bênção, ora. Mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa: deixou o seu primeiro amor. Deixou o seu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Eu vou falar qual é o primeiro amor e eu encerro aqui. O primeiro amor era quando Jesus era tudo que você tinha. Quando você só falava daquilo que Jesus estava fazendo. Quando Jesus era o teu único assunto. Hoje, você é expert em falar em qualquer coisa. Se coloque de pé. Um grande avivalista disse: ou coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. A biografia desse avivalista diz que ele estava pregando numa igreja e uma senhora de idade, ele pregava 5 a 6 cultos por dia. Uma senhora de idade ia a todos os cultos e todo dia. E um dia perguntaram para ela: por que a senhora está aqui todo culto para ver a mesma palavra? Ela falou: não estou para ver a mesma palavra. É porque eu sento aqui para ver ele queimar. Esse mesmo avivalista disse: eu não subo para pregar, eu subo para eles me verem queimar. Está na hora da gente voltar a fumegar de novo, crentes. Está na hora da gente fazer coisas que a gente não fazia antes. Está na hora da gente manifestar a glória do Senhor e abrir a nossa boca e deixar o Senhor falar através de nós. O salmista disse: louvai ao Senhor, louvar o Senhor com palmas, com júbilo de alegria. Irmão, júbilo de alegria é glória a Deus. Não, mas eu estou assim. Mas a Bíblia está mandando você assim, abrir a sua boca com júbilo, com festa, com festa. Todas as nações, todos os povos. Aí a pessoa no aniversário: parabéns pra... Mas na igreja é glória a Deus. A pessoa em casa parece que está tendo briga porque fala mais alto que todo mundo, mas na igreja, paz do Senhor. Meu irmão, você está na presença do Todo-Poderoso.
racional com entendimento. Culto racional. O que é culto racional? Aqui, ó. Sabe o que a minha cabeça diz quando eu estou nesse lugar? Que se eu não estivesse aqui já era para mim estar morto, já era para mim estar condenado. Mas porque Cristo morreu por mim, eu reconheço e com entendimento eu grito: glória, glória, glória. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Passando aqui para agradecer você que ficou até o final dessa mensagem. Eu peço que você compartilhe com alguém urgentemente que precisa ser avivado pelo fogo do Espírito. Eu sei que enquanto você viu essa mensagem, você lembrava de alguém no seu coração. Compartilhe com alguém. E não se esqueça, comente aqui embaixo algum testemunho. Deixe uma palavra de bênção para a próxima pessoa que vir assistir ou ouvir essa mensagem. Não se esqueça de dar o joinha e de também seguir esse canal para que possa chegar a notificação de novas mensagens para você. Deus abençoe muito. Saudações, seu querido pastor Herbert.